Rafael Ferreira Guerra. Eu vou ler a passagem de Mateus 8. Quando ele desceu do monte, grande multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelho e clamou: Senhor, se é da tua vontade, poder purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Jesus: Veja que não digas isto a ninguém, mas segue e mostra teu corpo ao sacerdote, e faze a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho um comandante romano crente. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, e sofre horrível tormento. Então Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dizer apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldado a minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e o outro: vem, e ele vem. Ordeno a meu servo: faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse-lhe aos que o seguiam: Com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Jesus salva, cura e liberta. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Então Jesus tocou a mão dela, e a febre a deixou. E em seguida ele levantou-se ela e passou a servi-lo. No início da noite, trouxeram-lhe muito endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. A prioridade do discípulo. Quando Jesus viu que uma multidão o rodeava, ordenou que atravessassem
para outro lado do mar. Então aproximasse dele um escriba e disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Jesus domina as circunstâncias. Entretanto, Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas cobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens, maravilhados, exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus domina as forças do mal. Quando ele chegou a outro lado da província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados. Saindo deles, os sepulcros eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E, de repente, gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Não muito longe dele estava passando uma grande manada de porcos. Então os demônios imploraram a ele: Se nos expulsa, permita-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhe disse: Ide, assim que sairão. Entraram nos porcos. De repente, toda a manada correu e disparada e atirou-se violentamente precipício abaixo, então em direção ao mar, e nas águas pereceram. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os demoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, assim que o viram, suplicaram-lhe que se retirassem da sua região. Portanto, a total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até ao exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. A linhagem divina de Cristo. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu
da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou dela sem que ninguém soubesse a razão, mas, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonhos lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito, através do profeta: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não a coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz o filho primogênito, e José lhe colocou o nome de Jesus. Cântico 8. Ah, que bom seria se fosses meu irmão, meu igual, amamentados aos seios de minha mãe. Então, quando eu te encontrasse fora de casa, eu poderia te beijar à vontade e ninguém se desconcertaria. Eu te conduziria e te traria à casa de minha mãe, e tu me iniciarias, eu te daria a beber vinho aromatizado, o néctar das minhas romãs. O teu abraço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o teu braço direito me abrace com doçura. Amigas, mulheres de Jerusalém, eu rogo que jureis, não desperteis, não acordeis o amor até que ele o queira. Quem, pois, é esta que vem subindo do deserto, apoiada no seu amado? Grave-me como um selo em teu coração, como uma marca indelével em teu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e a paixão é tão inflexível quanto o próprio Sheol, a sepultura. Tuas brasas são fogo ardente, são como as labaredas do Eterno. Nem mesmo as muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem arrastá-lo. Com renteza abaixo, quisesse alguém dar tudo o que possui para comprar o amor, qualquer valor seria absolutamente desprezado. Eis que temos uma irmã, ainda muito jovem, cujos seios aguardam o momento de aflorar.
Que faremos por nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. Eu sou muralha e meus seios a torre aos olhos do meu amado. Porém sou a mensageira da paz. Salomão possuía uma vinha em Baal-Ramon. Ele entregou a sua vinha e a rei Datarios. Cada um devia trazer pelos frutos da vinha 12 quilos de prata. Quanto à minha própria vinha, eis que essa me pertence, e está ao meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os 12 quilos de prata, e os que tomaram conta dos seus frutos receberão seus 2,5 quilos. Ó tu que habitas no jardim, os amigos querem ouvir-te, permita-me ouvir a tua doce voz. Também, ó vem depressa, meu amado, torna-te semelhante ao jovem servo ou ao filhote da gazela, saltando vigorosamente sobre os montes perfumados. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa das mulheres? Dize-nos onde foi o teu amado, a fim de que o procuremos contigo. O meu amado desceu ao seu jardim e aos canteiros perfumados pelas especiarias para descansar e colher lírios. Eu pertenço ao meu amado, e o meu amado é meu. Ele descansa satisfeito entre os lírios. És toda linda, minha querida, és tão bela como Tirza maravilhosa, como Jerusalém, admirável como um exército desfilando com suas bandeiras. Afasta por um pouco os teus olhos dos meus, pois eles me provocam. Tuas tranças negras ao vento são com um jovem rebanho de cabras, descendo em fila das boas pastagens de Gileade. Teus dentes são como um rebanho de ovelha, branco que sobem do lavodouro. Cada um tem seu par, e não há nenhum sem crias. Tuas faces por trás do véu suave são como as metades de uma romã. Ainda que sejam 60 rainhas, 80 concubinas e um número incontável de donzelas, uma só é minha, pomba amada e sem mácula. Ela é filha favorita de sua mãe e predileta daquela que a gerou.
quando outras jovens a veem, exclamam o quanto ela é feliz. Rainha e concubinas muito a elogiam. Que é essa que desponta nas alturas, como a luz do alvorecer, linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como um exército desfilando com suas bandeiras. Desci ao bosque das nogueiras para constatar o surgimento das novas plantas no vale, para confirmar se as videiras já havia brotado e se as romãs estavam em flor. Entretanto, antes mesmo que me apercebesse, meus pensamentos já haviam me colocado entre os carros do meu nobre povo. Volta, Sulamita, volta, por favor. Retorna para que possamos contemplar teu esplendor. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certamente disso, pois já sou idoso e minha esposa igualmente, de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. Porém, és que permanecerá em silêncio, pois não conseguirá falar até o dia em que venha ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava, e ao se aproximar lhe declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidará e dará à luz a um filho, e chamará a quem chamará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, pois jamais tive relação sexual com homem algum? Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascer de ti será chamado Santo Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já o 6º mês de gestação, para que quem
julgavam estéril, porquanto para Deus não existe nada lhe seja impossível. Diante disto, declarou Maria: Eis que aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu ao encontro de Maria com Isabel. Durante aquele dia, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judeia. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou plena do Espírito Santo. E com um forte grito exclamou: Bendito és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Mas qual o motivo dessa graça maravilhosa que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois no mesmo instante em que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado.